Olá, meus amigos. Estamos aqui iniciando o nosso bloco 3 da aula 2 e vamos continuar falando sobre direitos e garantias fundamentais. Eu vou trazer aqui alguns incisos lá do artigo 5º, não dá para trazer todos, né? Mas vou trazer ali os principais pontos. É importantíssimo que você leia em casa todo o artigo 5º, toda aquela parte lá de direitos e garantias fundamentais, é de fundamental importância. Não cai em prova, despenca. Então, você tem que ir para a prova sabendo ali o artigo 5º, principalmente, aí toda a relação ali do direitos e garantias fundamentais. Então, eu vou trazer alguns nesse bloco, no próximo bloco, no início da próxima aula, porque o tema é extenso, mas é fundamental que você leia o artigo 5º em casa e dê uma revisada no material de apoio, ok? Então, vamos lá, iniciando aqui a nossa aventura aqui pelo artigo 5º da Constituição Federal. O primeiro inciso que eu trago aqui é: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Importante aqui esse inciso que ele deu origem à súmula vinculante número 11, que foi citada na sua elaboração. E importante trazer aqui que traz a proibição da tortura. Quando eu disse lá que os direitos e garantias fundamentais não têm caráter absoluto, tem parte da doutrina que entende que a tortura seria um direito fundamental absoluto, né? Mas, como eu disse, vem se prevalecendo que os direitos e garantias fundamentais são relativos, né? E a súmula vinculante número 11 do STF traz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito. Então, a regra é não usar algema, né? E a exceção é utilizá-la nessas hipóteses. Sob pena de disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, a regra é não usar algema, a exceção é a sua utilização nessas hipóteses, a fim de evitar tratamento desumano ou degradante aí do preso, ok? Do custodiado. Então tá, vamos aqui para o próximo slide. Eu trago aqui liberdade e manifestação do pensamento. E trago aqui a relação de alguns incisos da Constituição, do artigo 5º, que se engloba, que está inserido aqui nessa liberdade do pensamento. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, aqui a pessoa tem que ser, pelo menos, identificável. Não necessariamente identificável no momento, mas identificável, né? Então, você pode expressar livremente o seu pensamento, desde que você seja identificável. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Aqui expressamente fala dano moral, dano à imagem, dano material. Diz claramente que são danos distintos, né? Inclusive com estatura constitucional. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Geralmente, quando ocorre violação a essa intimidade, a vida privada, é o caso de dano moral, ok? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, essas obras literárias, artísticas, filme, peça teatral, elas, como a arte, né? Elas podem ser realizadas, exibidas, independente de censura ou licença do poder público. Em estados de exceção, em ditaduras, há essa prévia autorização para que ocorra essas obras literárias, né? Literárias, artísticas, assim. E aí aqui veda expressamente. E aqui a censura, inclusive a gente vai ver na decisão do Supremo, é a censura pública ou privada que é proibida, okay? Que é proibido. Isso é importante no Estado de democracia de direito, essa proibição, a censura que ocorreu, né, no país há algum tempo atrás. Ok? Então vamos lá para o próximo slide.
eu trago aqui uma decisão que fala sobre essa censura, que trata da autorização de biografia não autorizada. Se é possível realizar uma biografia não autorizada. O que seria uma biografia? Contar a história de alguma pessoa, de algum indivíduo, em forma de livro. Por exemplo, a história do Pelé, a história do Maradona agora, que faleceu esses dias, né? Se eu preciso de autorização para realizar uma biografia. E o Supremo entendeu que não, seria uma censura privada, então qualquer pessoa pode realizar uma biografia de uma pessoa, de um artista. Claro, havendo prejuízo, dano à imagem, pode-se entrar com uma ação indenizatória posterior, né, em relação aos danos sofridos. Então vamos lá para a emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 20 e 21 da Lei 10.000 Código Civil. E aí eu vou para a parte que importa. Liberdade de expressão, de informação artística e cultural, independente de censura ou autorização prévia. Cita aqui os artigos da Constituição. E inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Aqui, na verdade, é um princípio de conflito, né, que tem que se fazer uma ponderação para ver qual princípio constitucional deve prevalecer com maior densidade ao caso concreto. E aí continua. Adoção do critério da ponderação para a interpretação do princípio constitucional. Falamos isso já na aula 1. Proibição de censura estatal ou particular. No caso em concreto, é uma censura particular. Um indivíduo queria censurar um livro falando sobre sua história. Garantia constitucional de indenização e de direito de resposta. Ou seja, se houver dano, algum dano à sua imagem, à honra, pode entrar com ação de indenização posterior. Okay? Aí o STF entendeu que é possível a publicação de biografia não autorizada. Okay? Então, é importante esse julgado aí para a gente ver que a censura não é só censura pública, mas a censura privada também é proibida pelo texto constitucional. Okay? Vou tratar agora de um outro tema importante também, que está lá no artigo 5º, um direito fundamental da pessoa, que é a liberdade de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Lembrando que o Brasil é um país laico, né? Então aqui não tem uma religião oficial, você pode professar qualquer religião possível, inclusive nenhuma, né? Ser ateu. Mas então importante dizer que não há uma religião oficial, mas que qualquer religião é assegurada o seu exercício. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, nas penitenciárias, né? É assegurado assistência religiosa. Nos quartéis, né? É assegurada assistência religiosa. Não se pode impor uma religião e nem que você professe essa religião, mas é assegurada que uma determinada religião forneça, né, o seu culto dentro desses lugares de internação coletiva, ok? Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por exemplo, obrigação a todos impostos, no caso dos homens, serviu o exército, né, lá no período militar obrigatório. Você pode dizer que não vai cumprir serviço militar colocando uma escusa religiosa. Não, minha religião não permite que eu exerça esse serviço militar obrigatório por ser contrário à minha fé. Você pode fazer isso? Pode, mas você vai ter que cumprir um serviço alternativo imposto na lei, que a lei tem lá, que tem serviço de prestação à comunidade e outras coisas. Okay? Então você pode pedir para não fazer o serviço militar obrigatório, a obrigação de todos os impostos, mas desde que cumpra servir uma prestação alternativa. Ok? Vamos aqui voltando para um outro tema. Eu vou trazer aqui ainda sobre liberdade de crença e religião, uma decisão do Supremo interessante sobre o proselitismo religioso. O que é isso? É você professar a sua fé, inclusive para
convencer outra pessoa que a sua religião é a melhor e que ela deve vir para a sua religião, ou seja, o convencimento de outras pessoas professarem a sua religião. O que não se pode, o que é verdade, é você pregar a extinção da outra religião, querer acabar com outra religião, mas você fazer o proselitismo, né, no sentido de convencer as pessoas a vir para a sua religião, é permitido, inclusive tem o beneplácito do Supremo. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional, lei 9612/98, radiodifusão comunitária, proibição do proselitismo, inconstitucionalidade, procedência da ação direta. Eu vou lá para o item 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, ou seja, no espaço público, convencer as pessoas de que minha religião é a melhor. E inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. O proselitismo religioso é inerente a professar a religião. Okay? Então, decisão importante do Supremo, que trata do proselitismo religioso, que ele é permitido e é constitucional. Certo? Outro aqui que eu trago o direito fundamental, a vida, né? Acho que muitos numeram esse como o direito fundamental principal. Tem doutrina que diz que a dignidade da pessoa humana é o supra-princípio, né, dos direitos fundamentais. Que a doutrina também traz que tem que ser casada, esse direito à vida, não é só um direito simples, direito à vida, um direito à vida digna, né? Aí traz o direito à dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo, inclusive na Constituição tem lá expresso, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu trago aqui a vida e contrapondo, a vida não é contrapondo, com uma exceção esse direito fundamental, como relativizando esse direito fundamental, a gente tem a figura do aborto, né? Bem polêmico aqui, mas sem dúvida nenhuma, três são possíveis, as possibilidades do aborto. Primeiro, no aborto necessário, qual é? Salvar a vida da gestante. Em caso de estupro, né? A gravidez oriunda de estupro e o aborto ocorre com o consentimento da gestante, ou seja, a gestante a gestação decorreu de um estupro, a gestante não quer gerar esse filho, e aí se é permitido lá no Código Penal, é permitido que não se pune o aborto nessas duas possibilidades. E o Supremo trouxe mais uma, que é o aborto no caso de fetos anencéfalo, a DPF 54, que são crianças que são fetos que se percebem durante a gestação, que tem um problema congênito, uma malformação no cérebro e já nasce propenso à morte. Né? Então, nesse caso também, o Supremo entendeu que é mais uma possibilidade de aborto legal, que não se está incluído no crime de aborto previsto no Código Penal. Okay? Outro princípio que eu trago aqui, também com base lá no artigo 5º da Constituição, é o princípio do juiz natural. O que é isso? O juiz natural é indicar para as pessoas, para o réu, para quem for litigar, quem é a autoridade competente para lhe julgar. Previamente, as pessoas já devem saber qual é a autoridade competente para julgar determinado fato. E aí são dois os incisos da Constituição que tratam desse juiz natural, que é não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, não será criado um juiz ou um tribunal de exceção pós-facto, após o fato, para julgar determinado fato. Então, a autoridade competente já tem que ser pré-estabelecida antes de acontecer o fato. Por exemplo, eu sou juiz na comarca de Tianguá, atualmente, e quem cometeu um delito lá, hoje eu tenho competência criminal, com exceção dos crimes dolosos contra a vida, vou virar segunda vara civil, vou perder a competência criminal, mas hoje eu ainda tenho competência criminal. Quem cometeu um delito lá de roubo, por exemplo, será julgado ou na terceira vara, que é o titular, ou na segunda vara, que é o outro colega, que é o titular. Então ele já sabe quem cometeu um delito de roubo lá em Tianguá será julgado ou pela segunda vara ou pela terceira vara, ou seja, previamente estabelecido. Não será criado um juiz ou um tribunal posterior ao fato. E ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ou seja, se a autoridade competente é o juiz da terceira vara, é o juízo da terceira vara que será o responsável pelo julgamento
do eventual delito que é ocorrido lá na comarca em Xanguá, ok? Então esse aqui é o cerne do juízo natural. Há exceções que são flexibilizadas, por exemplo, mutirão judiciário, né? Posterior ao fato, vem o tribunal para agilizar os processos, vara com muita demanda processual, e aí designa uma turma de juízes para fazer um mutirão. É permitido porque não há uma prévia, não há, vamos dizer assim, uma designação específica para julgar determinado processo. Não, é um mutirão processual jurídico e é permitido. Férias do juiz titular, vem outro juiz durante as férias. Também é permitido, porque senão engessaria, né, o Poder Judiciário. Convocação de juiz para atuar no tribunal. Tem um desembargador que está afastado por algum motivo, é convocado um juiz de primeiro grau para julgar aquele processo, procedimento posterior ao fato, né? Então, também é permitido. E agora eu faço uma pergunta para vocês. E existe a figura do promotor natural? Pensaram aí? Então, a primeira parte, ninguém será processado, né? E com base nessa primeira parte desse inciso da Constituição, se vem entendendo, inclusive o Supremo, que há a figura do promotor natural. Vou trazer aqui uma decisão do Supremo que fala expressamente dessa figura, do promotor natural. Habeas corpus, denúncia oferecida, e aí para a partezinha aqui amarela, o tribunal reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural. Então existe a figura do juiz natural e a figura do promotor natural com base naquela primeira parte do inciso que eu trouxe inicialmente, ok? E agora eu faço uma outra pergunta. Você é delegado de polícia, existe a figura do delegado natural? Pensou aí? E a resposta é negativa, não há a figura do delegado natural, pelo menos o que vem se prevalecendo na jurisprudência. A figura só existe do juiz natural e do promotor natural, conforme o julgado que eu trago agora. Recurso ordinário em habeas corpus, condicional, penal, suspensão da ação da pena, e vamos aqui para a partezinha amarela, que é que importa. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado delegado natural, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar nos termos estabelecidos na Constituição da República. Então, expressamente, o Supremo diz aqui que não há figura do delegado natural. Cai na sua prova, você vai saber, ok? O julgado aqui lá, Carmen Lúcia, 2016. Continuando aqui com os direitos garantidos fundamentais, eu trago agora alguns direitos garantidos fundamentais ligados ao preso e os acusados em geral, né? Vamos lá. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, se uma lei posterior for criada, ela só vai poder retroagir, após o fato, ela só vai poder retroagir se for para beneficiar o réu. Por exemplo, tem um delito de bigamia que existia antigamente. Posteriormente, esse crime foi revogado, não existe mais. Quem cometeu o crime na época que era crime, com a lei, ele foi beneficiado. Quem estava sendo processado não foi mais. Quem tivesse condenado a ser extinta a punibilidade. Então, essa lei posterior, como é benéfica ao réu, ela retroage, ela volta para o fato lá anterior à sua vigência. E se a lei for pior, mal em parte, né, for pior, ela não retroage. Se o crime de roubo, por exemplo, hoje a pena é 4 anos, se vier uma lei posterior ao fato do crime que ocorreu, aumentando para 10, essa lei não vai retroagir porque ela é posterior e é pior para o réu, ok? Importante dizer que não se pode combinar leis, né? Que foi o caso da lei de drogas, que se postulou a combinação da lei anterior com a lei atual, e o Supremo decidiu dizendo que não há combinação, tem que escolher uma ou outra. Mas não tem como saber assim abstratamente qual é a lei melhor. Aplica o caso concreto.
qual é, no caso concreto, qual foi a lei mais benéfica? Essa? Então, é essa que vai valer por completo, sem combinação. Porque a lei antiga, ela trazia a pena mínima de 3 e a máxima de 8, né? E a lei nova trouxe a pena mínima de 5, só que ela, em tese, mais pior ao réu, mas ela trouxe a figura do tráfico privilegiado, que tem um redutor, que se aplicando o redutor na fração máxima, ela é menor do que os 3 anos. Então, teria que ver, no caso concreto, se o réu se encaixaria no tráfico privilegiado e qual seria o redutor para ver qual das duas leis era mais benéfica quem cometeu o delito de tráfico anterior à vigência da nova lei. Então, o Tribunal Supremo diz, não se pode combinar a lei, é uma ou a outra. Ok? Então, vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, quem está cometendo o crime, preso em flagrante delito, ou por uma determinação judicial, prisão preventiva, prisão temporária, né? Ou uma prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado, ou naquele caso em que poderia fazer execução provisória da pena. Então, essas duas hipóteses, só que traz aqui a ressalva das transgressão militar ou do crime propriamente militar. Transgressão militar é com aquela detenção administrativa que tem lá no regulamento da PM, dos militares, da PM, né, dos militares, e os crimes propriamente militar que está lá no Código Penal Militar. Que pode ser sem decisão judicial fundamentada. Ok? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Para evitar que a pessoa era presa hoje e só daqui a um mês que seria comunicado e acaba um mês sumido, desaparecido. Não, a pessoa foi presa, a comunicação é imediata ao juiz. Na prática, o juiz é comunicado com flagrante, porque o flagrante tem até 24 horas. Como é um prazo relativamente curto, né? Então, na prática, o juiz é comunicado já junto com o flagrante, com o procedimento, né, flagrancial. Mas aquela Constituição manda que seja imediatamente à família e ao juiz competente. Okay? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Então, o preso ele tem que ser informado do seu direito de permanecer calado, é a garantia da não autoincriminação. Ele tem que saber que tudo que ele falar poderá ser usado contra ele e por isso ele tem o direito de permanecer calado. Isso deve ser avisado ao preso. Okay? E ainda lhe fornecer assistência à família e advogado, não havendo, a um defensor público. Ok? Vamos lá para o próximo slide aqui. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Eu lembro desse item aqui, me marcou, porque eu errei uma questão uma vez na prova, e aí eu fiquei esperto nisso aqui. E como toda prova, né, o itemzinho lá te aluga a tua mente, tu fica ali acreditando no que a questão está te dizendo. E era bem assim, falava, fulano de tal foi preso, um grande traficante, criminoso, assassino e tal, e para preservar a segurança das pessoas que fizeram a sua prisão, esse não foi lhe avisado de quem era os responsáveis pela sua prisão e pelo seu interrogatório. Eu achei que a história bonitinha, preservar o direito à vida dos policiais lá, eu achei que estava correto, mas não, expressamente a Constituição veda aqui tem que saber, né, o direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Fique esperto aí para não cair nessa como eu caí. Okay? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aqui é interessante só fazer a diferenciação. Quando a prisão for ilegal, é caso de relaxamento. Quando a prisão é ilegal? Quando ela não observa, né, os critérios legais para ser uma prisão. Por exemplo, não é um flagrante, tem que ser relaxado. Flagrante lá o 302 do CPP, os professores de processo penal aí vão
vão trazer melhor essa disciplina, mas não é flagrante, mas está lá preso, tem que ser relaxado, né? E se a prisão é legal, mas não é o caso de prisão preventiva, né? No caso de permanecer preso, ordem pública, né? Garantia da aplicação da lei penal, você concede liberdade provisória, ok? Ninguém será levado à prisão dela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. É o que eu disse. Se cabe fiança, não é o caso de manter preso, não é o caso de converter em preventiva, ou tem que ser concedido liberdade provisória com ou sem fiança. Ou seja, se você concede com fiança e o preso não paga, você tem que conceder sem. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Primeira regra, não cabe prisão civil. Ponto. Exceção, salvo, né? Aí vem a Constituição, ela permite duas hipóteses. Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar, ou seja, a pessoa não quer pagar podendo. Eu não quero pagar, mas eu posso pagar. Então isso é inadimplemento voluntário e inexcusável. E do depositário infiel. Interessante, no Brasil atualmente só se permite a primeira hipótese do inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Não obstante, a Constituição permite duas. A do depositário infiel. Mas o depositário infiel, o Supremo afastou essa possibilidade, dizendo que a Constituição permite, mas ela tem que ser regulamentada. E a regulamentação que tem hoje, ela, no direito interno brasileiro, que seria no Código Civil, ela é contrária ao que o Código de São José da Costa Rica traz. Então, e como o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um tratado de direitos humanos que o Brasil é signatário, tem uma estatura de supralegal, ou seja, ela está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Então, nessa figura do supralegal, ou seja, abaixo da Constituição e acima da lei, a regulamentação do Código Civil ela é revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, não há regulamentação do depositário infiel, então não há mais a prisão do depositário infiel no Brasil. Prisão civil, nos casos, do depositário infiel. O que seria um depositário infiel? O juiz apreende um veículo, por exemplo, e diz, você vai ficar cuidando desse veículo até enquanto a gente discute esse processo. E aí você depois perde o bem, ou vende, ou você fica como um depositário infiel, né? Porque quando você fica com bem, você é para ser um depositário fiel, fielmente cuidar daquele bem. E aí, nesses casos, seria possível a sua prisão. E aí, o interessante aqui, que de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, houve o confronto ali com o Código Civil que eu trago aqui agora. Ó. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, parágrafo 7º, ninguém deve ser detido por dívidas. Ponto. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica permite só o da obrigação alimentar. E o Código Civil traz, no artigo 652, seja o depositário voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Essa era a figura do depositário fiel, e se ele não devolvesse o bem que ele estava como depositário, ele viraria depositário infiel e aí poderia ser preso. Então, nesse confronto aí com o Pacto de São José da Costa Rica, não se permite a prisão de dívida pelo depositário infiel, ok? Vamos aqui para nossas questões, para a gente fixar bem a matéria. Eu acho importante fazer questões. E vamos fazer duas aqui, vamos lá. Delegado de Polícia Civil do Acre. Lê assertiva a seguir sobre o tema liberdade de expressão e responda. Aqui ele traz um texto, né? A crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, dirigida a figuras públicas com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios do Estado, não se revela suscetível, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal. Ele cita aqui o autor, né? A afirmação acima reflete. Aqui, na verdade, é a crítica jornalística, né? Com relação às altas autoridades públicas, ao governador, ao prefeito, ao presidente da República.
referindo, ó, se essas críticas jornalísticas, né, ela é capaz de gerar danos morais ou materiais para essas pessoas. E a jurisprudência vem entendendo que há um conflito entre liberdade de imprensa, de expressão, com a vida privada, íntima, a honra, a intimidade, né, dessas pessoas de alto cargo, alto grau de responsabilidade. E vem se entendendo que essas pessoas têm ponderando uma menor densidade na sua vida privada com uma maior densidade para a liberdade de expressão, para o direito à informação da população, porque a própria pessoa se colocou nessa condição de ser uma pessoa pública, de ser uma pessoa do Estado, né? Então, a resposta certa aqui é a interpretação do STF. A informação acima reflete a interpretação do STF em reiteradas oportunidades. Ou seja, qual é a possibilidade? Não se revela suscetível em situações de caráter ordinário, que ordinariamente, né, se houver alguma coisa excepcional que ultrapasse a crítica ali do fato, então de forma ordinária, não se revela suscetível em situações de caráter ordinário a possibilidade de sofrer qualquer pressão estatal. Então essa aqui é a resposta correta, é a letra A, ok? Refletindo aqui o que o STF vem entendendo nesses casos análogos. Vamos aqui para mais uma questão? Vamos lá. Delegado de Polícia do Pará, 2016, delegado de polícia. Vamos lá. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos assegurados pela Constituição Federal, é correto afirmar que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que com autorização, e não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Qual o erro aqui? Com autorização, não precisa de autorização. Ele tem só que comunicar às autoridades para que não frustrem outra reunião, mas não precisa de autorização. Então, a letra A está errada. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Até aí, tranquilo, né? Inclusive é de caráter paramilitar. Não, é vedada de caráter paramilitar. O que é paramilitar? É aquelas assemelhadas ao militarismo, associações armadas que visam similar ao exército, né? As Forças Armadas. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e a recusar-se a cumprir prestação alternativa. Ela não pode recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então a letra C também está errada. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, ainda que sob anonimato. Viu que a gente praticamente está se repetindo aqui, é texto de lei da Constituição. Aqui está falando que é mesmo sob anonimato, não é vedado o anonimato, né? Você tem que ser pelo menos identificável, ok? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Corretíssimo, é o que está no texto da Constituição. Se você tivesse lido o texto da Constituição, você acertaria com tranquilidade a questão. Eu trago aqui a importância de ler o artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Assim a gente termina aqui esse bloco e já vamos para o próximo.